Hey there, how's it going? Eu sou o Bob e você está no Be Brave, o canal que mais do que falar de inglês tem a missão de ajudar você a descobrir como você aprende e tirar o máximo disso. Vamos falar um pouquinho hoje sobre aceleração? Afinal de contas, aquela ideia de você ficar passando anos dentro de uma escola de inglês, 5, 6, 7 anos, já é uma coisa do passado, não é? Então, o que é que você pode fazer para aprender mais rápido e acelerar a sua aquisição do conhecimento do idioma? Vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Quem é que aqui nunca teve a sensação de que já gastou tempo demais estudando o inglês? Ou então dinheiro demais, ou energia demais para aprender a se comunicar com o inglês, a entender um filme ou a conversar com alguém? Bem, acho que é uma coisa bem comum de todo mundo. Eu posso até contar um exemplo de um amigo meu mesmo, que terminou o curso de inglês numa escola aqui em São Paulo e que foi para Nova York pela primeira vez. E é claro, como todo turista em Nova York, uma das coisas que ele foi fazer, ele foi para Broadway assistir um dos musicais. No caso, acho que foi Mary Poppins, se eu não estiver enganado. E sabe o que aconteceu? Ele sentou lá, achou os figurinos lindos, as músicas emocionantes, toda a história envolvente, mas quando eles contavam uma piada, por exemplo, e todo mundo começava a rir, ele não entendia nada. Até olhava para a amiga do lado, eles riam, né? Fingindo que estavam entendendo, mas na verdade não estavam entendendo. Essa é uma sensação bem comum. E isso depois de anos estudando. E como é que tem gente que aprende isso de uma maneira mais rápida? Essa é uma das coisas que eu quero falar hoje. Como é que você pode acelerar, gastar menos tempo, menos dinheiro e atingir um objetivo mais concreto na hora de aprender o inglês? Bem, o que eu posso falar sobre isso é que quanto mais você vai estudando, mais fácil e mais rápido você vai aprendendo. É como aquela equação exponencial ao contrário, né? A equação exponencial você começa de um pouquinho e vai aumentando, aumentando, aumentando. E aqui, na verdade, você vai gastando muito tempo, muita energia no começo e com o passar do tempo vai afunilando e gastando menos energia e menos tempo para aprender cada vez mais. Então, para isso, você precisa passar por algumas etapas. A primeira etapa é a grande exposição ao inglês. É isso mesmo. Digamos que você vai tirar uma semana para estudar ou aprender muito, ouvir muito sobre um determinado assunto que você goste. Eu gosto de astrofísica, os assuntos do universo, planetas, estrelas, supernovas e tudo mais. Então, vamos supor que seja esse o assunto que você gosta. Você vai então passar uma semana ouvindo tudo a respeito disso. Vai assistir documentários, vai ler a respeito, vai absorver toda a informação, sem se preocupar com o tanto de informação que você vai efetivamente entender. Bem, depois de você ser exposto massivamente a todo esse conteúdo, você vai começar a ouvir e ler ao mesmo tempo a respeito daquilo. Então você vai escolher um documentário com legenda, ou você vai escolher um podcast a respeito, enfim. Você que pode escolher o que você tem ali na sua mão. E aí você vai passar uns 2 ou 3 dias lendo e ouvindo ao mesmo tempo. A partir daí, você vai escrever sobre aquilo que você ouviu e leu a respeito. Então você vai passar um tempo fazendo isso. O resto da semana, depois de você ouvir e ler ao mesmo tempo. Depois que você fizer isso, você vai ouvir de novo esse documentário, esse podcast, lendo o que você escreveu, para ver se está condizente com aquilo ali. Bem, e aí vem o próximo passo. Você tem que lembrar que você precisa de comprometimento. Afinal de contas, não adianta você querer acelerar o seu aprendizado gastando só 10 ou 20 minutos por dia estudando inglês. Então, para isso, o comprometimento é a primeira parte. Ele vem junto com a disciplina. Você vai ter que seguir esse cronograma seu determinado por um tempinho aí. E assim você vai acelerar. Que objetivo? Descobrir qual é a sua real motivação. Isso vai ser essencial. Então você imagina como é que vai ser a sua vida quando você tiver o inglês que você quiser. Jamais esqueça dessa sensação para você perseguir esse objetivo até alcançar. E assim você acelerar o seu aprendizado sem nunca parar. Você vai então agora começar a falar a respeito disso.
Tem as dicas do speaking no outro vídeo, mas eu vou falar aqui rapidamente de novo. Mas senão você assiste lá. É quando você fala, grava e depois se ouve para saber como é que você está falando e compara com as informações originais que você estudou ao longo daquela semana. E aí vem o passo mais importante, que é o passo de você ensinar para alguém. É isso mesmo. Estudos mostram que quando a gente ouve, lê, escreve, fala e ensina para alguém, a gente retém 95% de toda a informação. É muito mais do que a gente simplesmente ouvir ou ler a respeito, que chega a ser 20%, 25%, ou seja, muito mais eficaz. Então, você imagina que você está contando aquilo ali para alguém, explicando para aquela pessoa o assunto que você estudou ao longo daquela semana. Isso vai ajudar você a reter muito mais vocabulário. Mas, Bob, como que isso tem a ver com a aceleração? Pois é, esse é o segredo da coisa. Quanto mais acostumado você fica a passar por esse processo e que o seu cérebro vai entendendo que aquilo é relevante para o seu aprendizado, vai se tornando mais fácil. Logo, você vai estar começando a ouvir sem precisar prestar tanta atenção. Logo, você vai conseguir reproduzir aquilo que você ouviu sem gastar tanto tempo de preparação. E é aí que a aceleração acontece. Você vai gastar cada vez menos tempo e menos energia para atingir o mesmo resultado. É aquela história de quando a gente aprende a dirigir. No começo, a gente tem que parar para pensar, mas aos poucos vai se tornando automático. E aí, diz para mim, como é que foi para você ouvir um pouquinho sobre a aceleração? E se você tiver alguma dúvida ou quer saber mais a respeito disso ou de qualquer outro assunto, escreve, pergunta.